Então, queridos, nós queremos continuar essa palavra, a unção, o quê? Incomoda, incomoda, a unção incomoda. É a continuação, eu acredito que hoje tem algumas coisas que o Senhor quer ministrar muito fortemente nas nossas vidas e transformar nossas vidas. Eu só quero recordar aqui no meu esboço que a unção é um relacionamento com Deus e não apenas uma conexão com o seu poder. Amém? Será que a gente pode falar juntos isso? Não está aí, mas você vai dizer junto comigo. Diga, a unção é um relacionamento com Deus e não apenas uma conexão com o seu poder. Eu quero só recordar, tá aí, é? Olha, esse pessoal tá afiado. Obrigado. Tem uns salmos que ele diz assim: buscai o Senhor e o seu poder. É como se fosse um sanduíche, né? Buscai o Senhor e o seu poder. Aí continua dizendo: buscai perpetuamente ou continuamente a sua presença. Então, a unção, ela é resultado de intimidade com Deus. Tem pessoas que não têm essa revelação, eles começam a buscar o poder pelo poder. E às vezes com a motivação errada no coração. Igual o Elimas, o mágico, que achava que se ele pagasse os apóstolos, ele poderia ter aquele dom, né, de pôr as mãos sobre as pessoas e elas serem batizadas no Espírito Santo. E aí ele foi severamente reprovado. Eu sempre gosto de falar que nós somos como um vaso, como um instrumento de Deus, que Ele pode utilizar das nossas vidas como Ele quiser e aonde for, e Ele é o dono de tudo, né? Então Ele não é uma questão que eu agora vou usar o Espírito Santo, que o Senhor nos livre, isso é muito sutil. Não, é o Espírito Santo que tem que se utilizar das nossas vidas para cumprir o propósito dele. E às vezes a unção... Eu contei para vocês, né, na palavra passada, que a unção ela vem de uma forma, muitas vezes, quando tem uma necessidade. Às vezes eu percebo, a maioria das vezes eu percebo. Às vezes no dia anterior, algumas horas antes, ou no tempo quando eu estou com Deus, sabe? Porque é do secreto para o público. O Elias, ele fazia toda aquela demonstração tão forte de poder, mas ele dizia assim, ele tinha uma frase: o Deus cujo perante a face estou. Então ele era um homem que estava perante a face de Deus, ou seja, ele era íntimo, profundamente íntimo. E lá na intimidade ele ouvia, aí ele trazia para o público. Ele trouxe uma nação, eu ainda não vi ninguém, talvez o Jonas, né, depois de fazer muita bobagem, muita besteira, ele conseguiu trazer uma nação ao arrependimento, mas depois dele eu penso que foi o Elias trazendo o próprio povo de Deus ao arrependimento lá no Monte Carmelo. Mas tudo aquilo foi resultado de muita intimidade, aquela unção, né? Até o Eliseu via tudo isso, ficava maravilhado, e quando ele fez o pedido, ele disse: eu quero a porção dobrada, eu quero 2 vezes mais disso que você tem na sua vida. Então Elias era um homem que estava perante a face de Deus. Então nunca tome muito cuidado, porque ele é muito sensível, o Espírito Santo. Até ouvi uma história de um casal que tinha sempre uma pomba, aquele animal, né, a ave, aquela avezinha tão dócil, vinha e pousava próximo da janela da cozinha da casa deles.
E eles notaram que quando eles começavam uma briga, a, a pombinha voava e ia embora. E tinha vez que eles estavam em harmonia um com o outro, aquela bichinha vinha e ficava lá, pousava e ficava lá. Mas quando começava a briga, a pombinha voava e ia embora. E depois eles se tocaram que Deus estava usando para falar com eles, ó, todas as vezes que vocês começam esse Kung Fu aí, esse Kung Fusão, né? Esse Kung Fusão, isso entristece, né, o Espírito Santo. Não é que ele vai embora, o Espírito Santo vai embora nas nossas vidas, mas ele pode ser entristecido. E ele que traz a unção. Lembra de Isaías 61? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim e me ungiu. Então, é muito importante esse nosso entendimento. E essa mensagem, ela é para nós vigiarmos. Eu não estou pregando especificamente para ninguém aqui. Deus me livre e me guarde disso. Não é. Eu estou pregando para mim e para nós, amém? Para a gente vigiar o próprio coração e vigiando e protegendo o coração para que a gente venha receber o máximo da unção da vida de outras pessoas. Inclusive o ministério quíntuplo, lá no livro de Efésios, esse ministério quíntuplo, cada um deles carrega unção poderosa, como o apóstolo. O apóstolo, ele é um pai, ele é um plantador de igrejas, ele é um formador de líderes. Tem um apóstolo. E o apóstolo, esse dedo da mão representa, vamos dizer, o ministério quíntuplo. São 5 ministérios, não são dons, os dons do Espírito que estão lá em 1 Coríntios capítulo 12, e nem é aqueles dons do Espírito que estão em Romanos capítulo 12 também. Tem mais uma série de dons ali. E nem alguns dons também que está em 1 Coríntios capítulo 13. Tem ali no capítulo do amor, ainda tem alguns dons ali que são expostos ali. Esse é o ministério quíntuplo. E o apóstolo, que é esse pai, ele toca em todos os ministérios. Ele pode ter um fluir em todos os outros ministérios, como esse dedo aqui representa a unção, ao ministério profético. Tá certo, irmão? Não estou dando uma aula, mas é importante esse entendimento. Então, se alguém tem esse chamado, essa unção profética na sua vida, todos podeis profetizar. Todos. Inclusive, a gente precisa aprender mais e mais como fluir no dom da profecia. Mas a pessoa fluir no dom da profecia não faz dela um profeta do ministério quinto. Ela pode se tornar, se Deus tem aquele chamado para a vida dela. Aí daí vem o evangelista, que Jesus morreu entre os 2 ladrões, né? Então o evangelista representa esse dedo maior do meio, né? Aquele que fica trazendo as vidas para Jesus. Depois vem, eu vou botar esse lado, depois vem o pastor, que é aquele homem, os pastores são aliançados com a igreja local. Né? Eles são representantes de Jesus. É outro cuidado que temos que ter, que mais e mais que a gente flui na unção, no poder e no caráter de Jesus, aí que você precisa expressar um caráter de muita humildade, porque você vai parecendo com Jesus e, de repente, as pessoas começam a seguir você em vez de seguir Jesus. Aí o pastor sai, um bando de gente indo embora, como eu já vi numa igreja, mais ou menos 400 pessoas foram embora da igreja porque o pastor colocou uma outra pessoa. Embora ele tivesse feito tudo certo, trabalhado. Então eu me questiono, essas pessoas estavam seguindo Jesus mesmo? Eu não vou julgar o pastor, Deus me livre e me guarde, mas eu quero seguir a linha do João Batista, sempre apontando, olha, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O João Batista apontou para os seus discípulos o Cristo. Então eu estou aqui só para apontar o Cristo.
se aparecer alguma coisa boa na minha vida, é Jesus, não é nada de mim. E claro que a gente precisa caminhar juntos, né? A igreja caminhar junto com o seu pastor e, num certo sentido, até seguir o seu pastor. Mas vocês não estão aqui por causa de mim. Amém, queridos? Eu sou como qualquer um aqui, assim, nesse sentido de que eu tenho para oferecer, outros também têm. Às vezes eu me preocupo muito com o Ministério Liberando Vida, porque eles descem aqui. Eu gostaria que, de um modo geral, mais e mais, aqueles que são ministrados, pudesse ter essa revelação de que sobre eles repousa uma unção. Naquela hora que eles vêm ministrar, poxa, eu quero receber dessa unção. Eu cheguei numa grande igreja nos Estados Unidos, a coisa que me cativou naquele pastor foi que quando ele ficou na nossa frente, a nossa caravana não era tão grande, pequena, aquele pastor ficou na nossa frente, pastor de uma mega linda igreja, sucesso total. Pensar aquele homem, a bênção que ele é, ele disse, queridos, eu preciso da unção de vocês, pode orar pela minha coluna, eu estou sofrendo muito com dor de coluna, aí todos nós já nos levantamos. Aquilo nos atraiu mais e mais, eu achei aquilo muito lindo. Eu tenho um grupo que geralmente eu peço oração. Por quê? Porque eu não sou burro. Não sou, como diz uma pessoa lá do interior, eu não sou otário, né? Eu reconheço a unção que tem no corpo. Por exemplo, você sozinho tem unção, mas quando você vem para cá, aqui é uma unção coletiva. Aqui tem poder aqui reunido para arrebentar com o inferno, gente. Se nós orarmos unânimes, em fé, com um só coração, como no livro de Atos eles oraram, capítulo 4, aquela unção é tão forte que ela rompeu as barreiras malignas. E a presença de Deus veio tão forte que tremeu o lugar, deu um terremoto no lugar. E eles todos foram de novo cheios do Espírito Santo e saíram com muita coragem naquela unção, pregando a palavra. Então eu muitas vezes me exponho, né, pedindo oração. O Paulo não era burro também, né? Ele dizia, eu rogo, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, olha o apelo desse homem, que vocês lutem juntamente comigo nas orações a Deus ao meu favor. Por quê? Porque toda a experiência, toda a revelação, toda a unção que ele tinha na vida dele, mas ele reconhecia que ele precisava da unção coletiva, da unção de intercessores, de pessoas que oram, para poder ele continuar caminhando. Então, nós temos que vigiar para receber o máximo disso. Por que congregar? Uma das grandes razões, as pessoas, me perdoem, assim, com muito amor e carinho, pisam muito na bola. Às vezes eu tô assim, quebrado, irmãos, mas eu reconheço que quando eu chego aqui, existe uma unção coletiva, existe uma unção nesse relacionamento. E aí eu saio daqui renovado, transformado. Agora, às vezes eu fico desafiado para orar para que isso mude, porque no mesmo culto vidas são transformadas e abençoadas, enquanto outros saem do mesmo jeito. Vem... Eu não quero que você deixe de vir, tá? Eu não sei se tem alguém, eu acho que nem tem, em nome de Jesus, ninguém aqui é assim. Mas mesmo que você venha por religiosidade, venha por hábito, glória a Deus por isso, uma hora a unção vai alcançar você aqui. Mas a gente tem que vir com esse coração aberto e desejoso de comunhão com Deus e com o corpo, né? Com a igreja. A gente precisa, nós não podemos ser um jogador sem time, não existe isso, um soldado sem tropa, sem pelotão para pertencer, não existe isso. Nós não estamos aí como um menino de rua, abandonado, seguindo a vida, não. Nós somos filhos, amém, queridos? Temos uma família, essa família linda. Existe uma unção lá no Life também, que a gente tem que reconhecer, respeitar
e receber o máximo, máximo. Então, quando a gente vai para um lugar, vem para um lugar como esse, é o que a gente está com uma pessoa, olhar para uma pessoa. Eu tenho uma pessoa que ontem eu falei com o marido dela, eu estou tão maravilhado, porque eu vejo nela uma unção de libertação muito forte. Aí eu fico observando aonde põe a mão, algo de libertação começa a acontecer. Eu acho isso lindo demais. A gente celebrar e apreciar dons, unção em vários aspectos do nosso meio. Agora, eu tenho uma coletânea de homens e mulheres, um exemplo assim, que muito me inspira, de vários, que o que a unção fez por eles. Eu, por exemplo, se não fosse essa presença, se não fosse a unção, tudo isso que meus líderes, pastor, eu vou chamar ele de apóstolo, honrando a memória dele, apóstolo Melvin Eduardo e a Catarina, né, que deram toda a vida deles. Podiam ficar nos Estados Unidos, sabe onde eles escolheram para terminar a carreira deles? A ilha de Parintins. Quem foi nos Estados Unidos, onde eu já fui em vários lugares, poxa, aqui é bem bom, cara. Meu Deus, aqui é muito gostoso, maravilhoso. Por que eu vou sair daqui do meu país? Largam tudo e vêm, movido por uma unção, que é a unção do nosso primeiro e grande missionário, Jesus Cristo. O pai tinha um único filho. Olha a importância de missões. O pai tinha um único filho e fez dele um missionário. Jesus Cristo de Nazaré enviou Jesus para cada um de nós. Então, eu tenho essa coletânea assim, de pessoas, quando eu olho para a minha vida, olho para a vida do pastor Sabá, olho para a vida agora do meu discipulador, pastor Giovanni, pastor Aildes. Meu Deus, eu fico olhando vidas tão preciosas que souberam como se relacionar com Deus, com lideranças e continuam a caminhada, mas eu também digo com tristeza e chorando por dentro de alguns. Hoje eu falei no carro, Simone, que triste, né? Que triste. Foram anos de atitude errada, e declínio. E aonde está essa pessoa com potencial tão grande? Esse casal tão lindo, com potencial tão grande, onde eles estão? Uma vez, irmãos, eu confesso para vocês, eu quero confessar esse pecado, eu me escondi de um pregador, um homem tão ungido, que me inspirou tanto, mas que ele pisou tanto na bola, sabe? Atitude rebelde, atitude de lealdade com os seus pastores, e aí um dia aí se perdeu, sabe? Enfiou os pés pelas mãos, as mãos pelos pés, até nem sei mais o que é, desceu os pés pelas mãos. Aí eu vi esse homem um dia numa feira, sabe aquelas feiras bem de bairro, aquelas feiras assim que talvez você não goste de ir, não menosprezando, né, o feirante que está ali lutando pela vida dele, mas aquela feira bem... E ele lá com um pedaço de lona no chão vendendo calcinha. Gente, acho que eu tive vergonha alheia naquele dia. Eu disse, Senhor, tenha misericórdia. Eu penso muito na minha vida, irmão. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia. Eu não sou melhor do que ele. Algumas vezes já entrei debaixo do chuveiro por certas situações de tão grande perda, por causa de tão grande escolhas erradas de alguém. Então tome muito cuidado. A unção, ela é muito preciosa, e mais precioso ainda é o Espírito Santo, que ele que traz a unção. Então eu não tive nem coragem de me aproximar e de falar, fiquei olhando e digo, meu Deus. Aí me cai um temor muito grande no coração. E isso não é novo. As pessoas, no longo da história, como nós vamos ver, tiveram essa atitude que nós não queremos ter. Tem até no livro de Atos, 2 Coríntios 10, os críticos de Paulo, talvez até irmãos, não sei, líderes, eles diziam assim, alguém vai dizer, Paulo que escreveu isso, alguém vai dizer, porque já tinha pessoas que falavam isso. As cartas de Paulo são severas e duras, mas quando ele está conosco, é tímido, e quando ele fala, é um fracasso.
Meu Deus do céu, é muito sério, né? Olha a atitude, né? O homem desse que a gente bebe, absorve, né? Essas revelações que ele recebeu de Deus. Ele diz, eu nem sou digno de ser chamado apóstolo porque eu persegui a igreja de Deus. Esse homem, o caráter dele, a vida dele, o ministério dele é uma inspiração. E ele disse que os seus críticos diziam, esse cara é tímido, até parece tão estranho, mas e a pregação dele é um fiasco. Então, característica de um coração que não recebe unção. Número 1, desprezam de alguma forma a pessoa que está sendo usada por Deus. De alguma forma. Isso tem várias formas, desde o penteado do cabelo, desde o penteado do cabelo até a roupa que a pessoa usa e o jeito que ela fala. Eu não sei se eu contei aqui daquele pregador, ele já está com o Senhor, o Takayama. Quem aqui já ouviu no passado as pregações daquele japonês Takayama? Levanta a mão. Então não é só alguém velho aqui desse tanto, né? Acho que tem outros também. Que ele disse que ele estava num lugar e tinha um pregador. E ele estava pregando em muita unção, mas ele disse, olha, queridos, Paulo e a sua esposa Silas. Aí ele disse, meu Deus do céu, Senhor, quem botou esse homem aí? Ele começou a desprezar o cara, porque imagina um pregador desse dizendo que Paulo tinha uma esposa, né? Paulo e a sua esposa Silas. E aí ele disse assim que quebrou ele quando no final aquele pregador fez o apelo. E lotou de gente na frente para receber Cristo. Ele disse, isso nem acontece no meu ministério, eu que falo certinho, Paulo. E o seu amigo, o seu companheiro de ministério Silas, mas falta unção, ele tem unção, eu não tenho essa unção. Então, queridos, quando eu ouvi isso, eu fiquei pensando muito que muitas vezes a gente pode ter atitudes muito estranhas até, então, de alguma forma desprezar que está sendo usado por Deus. E aqui diz que chegando o sábado, em Marcos 6, de 1 a 6, chegando o sábado, na sinagoga passou Jesus a ensinar e muitos ouvindo se maravilhavam. Até aí tudo bem. Dizendo, de onde veio essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Até aí tudo bem, né, essas perguntas. Mas começou a vir algumas respostas que só corroboram a atitude de desprezo que já estava no coração deles. Não é esse o carpinteiro, filho de Maria? Já era outro nível de pergunta. Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmã de Tiago, do José? Esses caras jogavam pelada com a gente, né? Jogava futebol lá no campinho. Judas e Simão, e não vivem aí entre nós, as suas irmãs. E o quê? O que diz aí? Escandalizavam-se nele. Eles não podiam suportar aquilo. Meu Deus! Jesus, porém, lhe disse, não há profeta sem honra na sua terra entre seus parentes e na sua casa. E o mais triste é que não pôde. Olha que o Senhor pode todas as coisas. Olha que ele riscou do dicionário dele a palavra impossível. Para com o Senhor nosso Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Mas esse texto é tão chocante quando diz não pôde. Ele não pôde fazer ali nenhum milagre senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Meu Deus. Irmão, deixa eu falar uma coisa, dar uma paradinha aqui. Eu não estou falando isso aqui dessa igreja local, nem das igrejas que eu sirvo. Graças a Deus, eu e Simone temos sido bem recebidos, temos tido reconhecimento, respeito e honra. Não estou falando de nenhuma das nossas igrejas que nós servimos, e nem de nenhuma past church.
mas já tive em locais que eu fui como pregador. Aliás, eu já estive num presídio como pregador, que eu fui mais reconhecido, respeitado, amado, acolhido do que algumas igrejas que eu já fui. E dava para notar a diferença. Todo mundo livre, todo mundo solto, todo mundo com liberdade de ir e vir, porém presos no coração. Atitudes erradas não podiam receber o que Deus tinha para eles. Outras vezes, nesses lugares, eu tive que, irmãos, assim, na unção, pular, dar uma voadora, tive que dar uma voadora, dar uma de doido lá. Aí parece que quebrou alguma coisa no mundo espiritual, eles acordaram e Deus teve misericórdia de mim e deles, e eles receberam do Senhor. Mas aqui nós vemos isso, essa atitude errada. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Eu estou agora numa vibe que eu sei de um homem tremendo de Deus. Eu ouvi isso que me deixou mais em crise como pregador. Que ele tinha que ler todos os textos que ele ia pregar pelo menos 50 vezes. Eu estou sendo atraído para esse tipo de trabalho, porque é trabalho. Você trabalhar em cima do texto. Aí eu estava nesse texto trabalhando, lendo mais uma vez, não sei quantas vezes, eu não contei se foi 50 vezes, mas eu gostei muito, contudo percorri as aldeias circunvizinhas a ensinar. Se acontecer com você de alguém não te receber, de alguém não reconhecer a unção de Deus, a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo na tua vida, não vá se suicidar, tá bom? Vamos fazer uma coisa, não vá se matar. Não vá se matar, se deprimir, ficar triste, desanimado, não. Vida que segue, amém? Diga comigo, vida que segue. Entende? Jesus até disse, se eles não quiserem, pega a tua sandália e bata o pó da sandália sobre aquela cidade. É muito sério isso. Uma vez nós fomos expulsos, fomos visitar uma ovelha querida, fomos atrás, levamos presente. Eu não estou contando isso como vanglória, mas foi muito triste. Naquele dia nós perdemos até o rumo de casa. E sabe o que aconteceu? Nós fomos expulsos, literalmente expulsos. A esposa, tão quebrantada, nos recebeu, as crianças, entregamos os presentes, mas quando o marido chegou, começou a gritar tão alto, a vizinhança toda saiu para ver o que era, aí ele nos expulsando. A Simone quis tirar a sandália dela e bater o pó, aí eu segurei, não faz isso não, não faz isso, porque... Eu não disse isso, né? Mas na linguagem de hoje ele vai se lascar. Se você fizer isso, ele vai se lascar mais ainda. Então aí a Simone não fez, perdemos até o rumo de casa naquele dia. Literalmente, fomos para outro lugar, ver se alguém acolhia a gente para orar por nós, foi muito forte. Mas aí, com o passar do tempo, eu venho tendo umas revelações. Um dia desses eu estava no meu plano de leitura com Jesus, ele cuspiu na cara de Jesus, no rosto de Jesus, dava um soco nele, cobriu o rosto dele, dava um soco, arrancava a barba dele, e aí dizia assim, agora profetiza quem é que te bateu. E aí tem uma canção que eu carrego comigo que diz assim, que se as pontas aguçadas da coroa te feriram, ó cabeça, porque Jesus é a cabeça do corpo, ó cabeça, eu que sou corpo, não devo reclamar. E Jesus mesmo falou, olha, se eu que sou o chefe da casa me chamaram de Beelzebu, o maioral dos demônios, quanto mais vocês que são os empregados da casa. Aí eu ouço uma palavra lá dentro de mim, não se ressinta, não se magoe, perdoe. Tenha a unção que teve, nós vamos falar daqui a pouco, a unção do diácono Estevão, né? Diácono Estevão, a unção do diácono Estevão. E ele se admirou, então, vida que segue, vamos continuar avançando.
A unção, essa unção que quebra o jugo, despedaça as cadeias do inferno, não podia beneficiá-los. E é isso que é o meu temor, da unção, de eu ter alguma atitude errada, que a unção não venha me abençoar, aquele toque de Deus não venha me abençoar. Número 2, a unção incomoda quando ouvimos verdade que nós não queremos aceitar. Aquela resistência, aquela dureza de coração. Lucas 4, 16 a 30 diz, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo seu costume, levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o aceitável do Senhor. E, tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos neles. Talvez aquele coração assim, ainda, quem sabe, com a atitude correta. Agora vamos ouvir o que ele vai falar. Aí Jesus ele já começa chocando. Então passou Jesus a dizer-lhes, hoje, aí começa, né? O karatê aqui, o Kung Fuzão começa aqui. Então, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Rapaz, eu imagino os olhos deles assim, talvez um... Aí começou os buchichos gospel lá dentro da sinagoga. Todos lhe davam testemunho e se maravilharam das palavras de graça que saía dos lábios. Às vezes eu lendo, relendo, lendo de novo, e lendo mais uma vez, e lendo mais uma vez, eu tenho a impressão como se fossem 2 tipos de pessoas nesse ambiente. Esses que se maravilhavam das palavras de graça que saíam dos lábios. Aí começavam as perguntas, e perguntavam, não é esse o filho de José? Mas peraí, rapaz, esse cara. Eu quero liberar uma profecia na vida de alguém aqui, hoje de manhã, que vai chegar um tempo que alguém vai olhar para você e dizer, mas não era aquele cara, não é aquele cara que chegou aqui puxando uma cachorrinha, que a mala dele era um saco e o cadeado era um nó. Meu Deus, olha a vida dele próspera. Vai recebendo isso aí, amém, irmão? Alguém que sai da tua família, mas peraí, rapaz, ele era desse jeito, ele era brigão, era horrível. E agora, o que foi? Essa foi a religião dos crentes que fez isso com ele? Disse-lhe Jesus, sem dúvida citar-me-eis este provérbio, mede, cura-te a ti mesmo. A impressão que eu ganho é que eles estavam assim, como se Jesus estivesse dando indireta para eles, sabe? Indireta da promessa de Deus que estava se cumprindo, de curando, libertando, tirando a cegueira. Cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz-o também aqui na tua terra. E prosseguiu, de fato, eu vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, eu vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. A nenhuma delas foi Elias enviado, senão uma viúva de Sarepta, de Sidom, depois da fronteira. Uma estrangeira. É igual, vou te contar uma história verídica, a irmã ressentida, com uma enfermidade que pedia oração, oravam, e naquela noite do culto veio, vamos falar francamente, uma prostituta. E essa mulher chorava durante o culto, se quebrantando tanto. E quando impuseram as mãos sobre essa mulher, ela foi totalmente curada. E essa irmã foi reclamar com seu pastor, dizendo, olha, eu estou aqui, eu sou dizimista fiel, eu não falto em nenhum culto,
Nenhuma escola dominical, né? Na época da escola dominical. Eu leio a minha Bíblia todo dia e eu não sei por quê que eu não sou curada e vem essa mulher da vida e ela é curada. Então as pessoas têm atitude muito estranha, que achando que por fazer todas essas obras, elas são merecedoras. Olha a atitude por trás, religião, são merecedoras. E essa mulher vem, se quebranta, chora, crê, porque a Bíblia diz, Jesus já disse, tudo é possível ao que crê. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não estou afirmando nem ensinando que ser dizimista, ler a Bíblia todos os dias, não faltar no culto, que isso não é tão importante. É muito importante. Mas não vamos esquecer que nós temos que nos relacionar em fé verdadeira, genuína, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então as pessoas ficam se comparando em vez de ter aquela atitude quebrantada. Aí ele fala do leproso, do Naamã. Então, deixa eu te dar uma coisa aqui, deixa eu te dar uma palavra aqui. Quantos aqui querem prosperar, crescer financeiramente? Levanta a mão. Então, eu vou te dar um conselho. Eu sei que tem gente que está caindo para o outro lado da estrada. Porque essa questão de ensino, na questão financeira, hoje tem dois tipos de pessoas. Aliás, três tipos de pessoas. Tem um caindo para esse lado que talvez tenha gerado algo no seu coração. Esse que está caindo, não vou colocar para o lado esquerdo, porque é o lado, né, está caindo para esse lado. Que eu já vi, irmão, várias vezes isso. E eu deixar de acreditar na realidade dos ensinos de Jesus e que eu posso progredir financeiramente, eu não vou deixar por causa dessas pessoas. Agora nós vamos fazer uma oferta para envergonhar o diabo. Só num culto foram 5 ofertas para envergonhar o diabo. Quantos anos que você tem? 54 anos. Então agora você vai dar R$540. Aí tem outros da direita que estão caindo no outro extremo. Olha, não fala muito isso não, porque isso pode ofender as pessoas. Um dia uma amiga nossa daqui, né, da família, trouxe uma convidada. E foi naquele dia que eu estava orando muito, sentindo a batalha espiritual muito forte. Até o Heraldo me pegou ajoelhado ali na escada, escondido, orando. E naquele dia ela fez. Sabe o que ela disse? Uma pessoa que veio como convidada disse, eu precisava ouvir tudo isso aí que o pastor está falando. Mas tem outros pastores não, que eles caem para o outro lado. Mas nós, pela graça de Deus, nós queremos nos manter no equilíbrio, amém, queridos? No equilíbrio. E temos a coragem de falar para as pessoas, na unção do Espírito Santo, de mudanças que precisam ser feitas na sua vida financeira, da obediência aos princípios de Deus, para que elas tenham uma prosperidade, um progresso financeiro sustentável, que você possa deixar o que você conquistou, seus filhos e para os filhos dos seus filhos e quem sabe até a 4ª geração. Mas aí precisa treinar bem a próxima geração, que eles não pagaram o preço, é muito fácil, muito mais fácil gastar do que ganhar. Muito bem, voltando aqui. Essa unção que estava sobre Jesus, aliás, na vida do Elias, impediu a prosperidade. Aquelas mulheres tão carentes, mas tinha resistência no coração. Tantos leprosos havia em Israel, mas a unção que estava sobre Elias, para cura, para saúde, não podia beneficiá-los. Irmão, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Não é só por causa de mim. Eu vou contar isso aqui porque eu acredito.
Lembra que Jesus disse, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Aquele que crê imporá as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Não está falando que é o pastor A, B, C, ou apóstolo ou profeta, está falando aquele que crê. Então isso é para todos nós podemos caminhar assim. Já teve gente que estava com o coração tão aberto, com um coração tão em Deus, que eu fui aproximar daquela pessoa para ministrar a cura, ela já estava recebendo. Eu lembro desse caso que eu nem precisei tocar naquela pessoa. Igual a mulher, sabe, que veio com tanta fome, reconhecendo a unção que estava sobre Jesus. 12 anos com hemorragia, veio esquálida, veio fraquinha, quem tem anemia sabe, uma hemorragia intermitente. E ela vem, sabe, não sei, eu posso explicar que foi a força da fé. Aquela mulher veio rompendo entre a multidão e dizendo, se eu só preciso disso, se eu apenas tocar na barra da saia dele, eu ficarei curada. E Jesus, porque todo mundo pegava na barba, no cabelo, ele é lindo, pegava na roupa dele, mas tinha uma mulher que estava com o coração aberto. Amém, queridos? Então, seja eu, seja outro, a Bíblia até diz, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Recebe o que tem para a sua vida. Receba, esteja um coração receptivo. Aí ela tocou e recebeu. Aqui está tantos leprosos, dos leprosários, talvez pela resistência do coração deles, ou quantos que podiam ir atrás, porque eles podiam até sair, como os leprosos saíram gritando atrás de Jesus. Eu nunca vi nas Escrituras nenhum leproso que correu, que foi atrás. Foram 10, inclusive 9, era tão ingrato, só um que voltou para agradecer, mas foram tocados, porque reconheceram a unção e a presença do Espírito na vida de Jesus. Então, queridos, a terceira coisa, avançando aqui, então nós vemos como pessoas deixaram de receber duas coisas que são importantes para a minha vida e para a sua vida, que está lá no livro de Provérbios, todos nós estamos correndo. Eu fui no hospital porque eu tenho que fazer meu check-up. Só que a coisa está tão difícil com esse plano que eu falei, Ana, eu vou embora. Eu acho que eu vou ficar aqui o dia inteiro. Olha, mandei até foto para ela, está difícil. Então, nós corremos atrás disso, de manter a nossa saúde por causa do propósito. Então, duas coisas importantes que a unção pode trazer para você. Saúde e a sua prosperidade, ou provisão sustentável na sua vida. Posso ouvir um amém para isso? E aqui eles perderam a bênção por causa disso. Terceiro, a unção incomoda quando nossos pecados estão sendo confrontados. A gente tem logo que, em vez de resistir, tem logo que se quebrantar mesmo. Tem logo que baixar a crista. Aqui, quando o diácono Eliseu pregou, ele disse assim, homem de dura cerviz. Eu andei pesquisando, estudando essa palavra, e ela tem uma raiz exatamente nessa parte do nosso corpo que se chama cervical, ou a coluna, né? A coluna cervical. Então essa palavra cerviz vem dessa parte do pescoço ou da nuca. Então, ter uma dura cerviz significa literalmente não conseguir inclinar a cabeça em sinal de respeito ou submissão. É o pescoço duro. Perdeu a dobradice, que é a dobradice que dobra a porta, perdeu a dobradice do pescoço, ou deixou a dobradice enferrujar por atitude errada. Então essa pessoa se torna incapacitada de inclinar a cabeça em sinal de respeito ou submissão. Eu tenho muita coisa para dizer sobre isso, mas vamos avançar aqui. Aí ele disse assim, vocês são incircuncisos de coração. Está se referindo a um coração fechado, teimoso ou duro.
de ouvido. Que significa ser incircunciso de coração e de ouvido? Significa ser espiritualmente surdo. E descreve uma pessoa que, embora ouça fisicamente as mensagens bíblicas ou conselhos espirituais, bloqueiam o seu entendimento e se recusam a aceitar obedecer ao que é dito. Aí eu te pergunto, quantas pessoas você já encontrou assim? Que você dá um direcionamento, fala alguma coisa para ela, aí você diz, rapaz, eu acho que entrou por aqui. Você já viu isso que a gente fala? Isso entrou por aqui, saiu por aqui. Isso deve trazer muito temor sobre nós. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais. Vocês também vós fazeis, qual dos profetas? Vossos pais não perseguiram, eles mataram o que anteriormente anunciava a vinda do justo, do qual agora vos tornaste traidores e assassinos. Mas a pregação do homem estava muito forte. Vocês que receberam a lei por ministério de anjos não guardaram. Ouvindo isso, eles enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes. Eu continuo afirmando. Isso é uma questão pessoal minha. Não estou ensinando doutrina. Para mim, eles tiveram uma possessão coletiva. Irai-vos, que lá no livro de Efésios diz assim, irai-vos e não pequeis. E nem dê lugar ao diabo, está nesse contexto. Como dar lugar ao diabo? Eu penso que a ira pode fazer isso, a indignação, a rejeição, a atitude errada para com outra pessoa. Mas o Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. E Jesus que estava à sua direita e disse, eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Aí a cobra fumou de vez, irmãos. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram-se contra ele. Lançando fora da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Olha a peça rara aqui. E apedrejava Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhe imputes, ou não leve em conta esse pecado. E com essas palavras ele adormeceu. Isso aqui é muito forte. Todas as vezes que você for tentado a não querer perdoar alguém, te lembra de Estevão. Foi essa oração, porque ele liberou no mundo espiritual os seus assassinos para se converterem. Ele liberou. Quando você não perdoa, você aprisiona aquela pessoa. Nós fomos fazer a IFOL lá em Curitiba com o Cote, e lá tem muitos testemunhos de pessoas durante a IFOL que são tratadas por amarguras terríveis, falta de perdão, pela injustiça sofrida. E foi realmente graves e grandes injustiças sofridas. Mas aí, durante a IFOL, são tratados, perdoam, liberam aquela pessoa. É isso que a gente aprende pela palavra. E aí, daqui a pouco, já durante a IFOL, começa a chegar os testemunhos. Olha, o fulano foi para a reunião, para o culto. E lá se acredita que ele veio chorando na hora do apelo e recebeu Cristo. Olha, aconteceu tal coisa, aquela pessoa que estava desse jeito, tu acredita que ela mudou? Os telefonemas começam a chegar. Por quê? Porque quando se tem essa postura, você libera as pessoas no mundo espiritual. E aqui está o Estevão orando, e ele, para mim, o que o Paulo fez foi colocado muito na conta dele, porque ele, naquela hora, em vez de amaldiçoar, espraguejar, ele agiu como Jesus. Jesus disse o quê na cruz? Senhor, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Se eles soubessem realmente quem eu sou, o que eu poderia fazer por eles, eles não me tratariam assim. Então, a quarta coisa aqui, a unção incomoda quando existe inveja.
Meu Deus do céu. E o que é inveja? Eu peguei aqui uma coisa bem clássica aqui. A inveja é o sentimento de desgosto ou insatisfação provocado pelo bem-estar, pelas qualidades, pela posse de algo que pertence a outra pessoa. Isso aí que é a raiz da inveja. Esse desagrado. A Bíblia até fala de inveja amargurada. E aí Mateus 27:18, o que eles fizeram com Jesus? Porque sabiam que por inveja eu tinha entregado. Aí tem a história, eu vou procurar contar em vez de estar lendo, porque a gente já está concluindo, mas o Senhor ungiu o Davi, e agora o Davi está servindo o seu rei Saul. E ele sai para uma batalha e ele vence. Quando ele vence a batalha, algumas mulheres compõem uma música. E a música viralizou, queridos. Foram de início, foram 6 milhões de likes, milhares de comentários. Bombou aquela mulher, a rede social dela bombou do dia para a noite. E a música dizia assim, Saul feriu seus milhares. Acho que eu vou colocar até na IA para poder criar uma música aqui em cima, né? Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Agora, irmão, não pegou bem. Então Saul se indignou muito. Como é que é? Eu estou aqui tentando vender esse meu compact disc, né? Assim, antigamente, né? Tem o LP e tinha aquela bolachinha, né? Eu estou aqui tentando vender a minha música. E ele se desagradou em extremo e disse: 10 milhares? Olha, irmão, meu Deus do céu, isso aqui eu fico olhando, digo, Senhor, tenha misericórdia. 10 milhares eles deram a Davi e a mim somente milhares. Na verdade, o que falta, senão o reino? Daquela hora em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Mas olha o que aconteceu, no dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul. Como assim? Deus envia o demônios para as pessoas? Não, queridos, ele que abriu a brecha. Claro que ele violou uma regra do Senhor, porque ele violou uma regra, um princípio do Senhor. Então o texto diz que foi enviado pelo Senhor. Uma crise de raiva na casa, enquanto Davi estava tocando a harpa, né, dedilhando, adorando, liberando aquela música tão ungida. E ele pega uma lança para cravar o Davi na parede. E ele joga aquela lança, aquela fúria mortal, para encravar o Davi e matar o Davi, tirar aquela ameaça. Saul ficou roxo de inveja. Meu Deus, a dor do cotovelo. A dor do cotovelo. O pastor Eibe, uma vez, ele disse que um dia que ele queria até pregar num grande estádio lotado de pessoas, ele queria pregar e fazer um apelo para todos aqueles que tiverem uma doença bem aqui, para virem para frente, para serem curadas. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o nosso próprio coração, a terrível dor de cotovelo. E eu coloquei essa frase aqui, que a unção que você respeita e admira, é essa unção que você vai atrair sobre a sua vida. Eu admito, irmãos, eu sou fã de vários homens de Deus. Mas cada vez que eu vou caminhando, mais de 40 anos caminhando assim, direto e indiretamente com o pastor Ei, aí eu fico muito admirado, de meu Deus, esse é tratamento de Deus na vida dele, eu vou querer esse tratamento também, eu vou querer andar assim. Porque a gente pode servir de inspiração. Um pastor que ele deixou lá em Santarém, um dia
falou publicamente, falou assim, olha, quando o pastor Eibe, é mais ou menos isso, tá, irmão? Quando o pastor Eibe foi para Fortaleza, ele deixou aqui 7.000 membros. Agora, que ele já estava trabalhando há alguns anos, agora nós já somos 15.000 membros. E a galera vibrou com isso. Só que eu não consegui vibrar, sabe? Eu fiquei quieto, tipo, cara, é meu amigo. Se eu sou amigo dele, eu vou ter que conversar com ele em particular. Como é que é isso? Ele está se vangloriando no alicerce do pastoreio. Como é que é esse negócio? Eu já fiquei assim, com o freio de mão puxada, mas aí eu fui no final. Aí eu falei com ele e disse, cara, realmente você tem razão. Isso não pode ser feito nesse formato. Mas tu acredita que o pastoreio me vem insistindo comigo, insistindo que é para mim dizer assim para todo mundo aqui. Que quando ele estava aqui, estava num nível. Agora que ele foi e nós ficamos aqui com a equipe, o nível está mais alto. Ah, é? Foi, pastor Eibe falou isso. Poxa, querido, que legal. Mas aí ficou aquela coisa muito forte em mim. Eu digo, meu Deus, esse cara é um ponto fora da curva, né? É um ponto fora da curva. Aí sai a frase, né? Que sucesso sem sucessores bem-sucedido é fracasso. Sucesso só é sucesso com sucessores bem-sucedidos. E se a gente é pai, a gente tem que oferecer o ombro e levantar. É isso que o pastor vai fazer, só levantando. Mais alto ainda. Eu acho isso maravilhoso, isso pega o meu coração. Então, o que eu devo fazer daqui para frente? Para a gente terminar. Primeiro, admita o seu orgulho. Tem que admitir o meu orgulho nessas atitudes erradas. Número 2, arrependa-se profundamente. Muitas vezes com lágrimas diante de Deus, sentindo a dor do arrependimento. Se não sentir a dor, decida a si mesmo. Porque muitas vezes nós queremos fazer decisões baseadas em sentimentos e emoções, e às vezes elas não estão presentes. Mas é tão bom quando a gente se quebranta tanto que a gente sente essa dor do arrependimento. Terceiro, receba o perdão de Deus, de toda atitude errada com homens de Deus, com pessoas que são ungidas. Quarto, receba a unção de Deus. Quinto, mantenha a crença na unção, mantendo consistentemente, aliás, mantenha e cresça na unção, mantendo consistentemente humildade e intimidade com Deus. São 5 coisas aqui importantíssimas para todos nós. E eu acho muito legal que esse ponto aqui, número 4, não é eu ouvi uma palavra que eu saí de lá culpado, sentindo muito mal, mas não é para ninguém sentir mal se ouviu alguma coisa tocou você, não é para ninguém sentir mal, é para a gente mudar. Então eu aprendi isso, não, essa palavra foi forte, então eu decido mudar, eu decido receber a unção de Deus, não tem nada que vai impedir de eu continuar recebendo, sendo beneficiado e abençoado pela unção de Deus. Eu gostaria que você ficasse em pé, por favor.